Salve, salve, galerinha da Escola Abelardo Leão Conduru. Aqui é o professor Leício Azevedo de História e vamos começar a falar sobre a história da nossa ilha. Mosqueiro, né? Nós vivemos, nós conhecemos o presente, mas precisamos também conhecer o passado. Os livros didáticos, eles falam muito sobre a história de São Paulo, a história do Rio de Janeiro, fala sobre a Grécia Antiga, a Idade Média, as guerras mundiais. Nós rodamos o mundo, mas às vezes não conhecemos o nosso quintal. A história local ela é muito importante para sabermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. É importante saber a história da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa religiosidade, a história do nosso povo. Por isso eu faço muita questão de falar sobre Mosqueiro. Então, falou de Mosqueiro, é importante nós lembrarmos que nós somos uma ilha cercada de muitas ilhas. Na verdade, somos 35 ilhas. Temos 220 quilômetros quadrados de extensão. Nós somos 45% do território de Belém. Certo? Mosqueiro tem, em média, 50 mil habitantes. Eu acredito que o próximo censo vai dar uma população até maior de 50 mil habitantes. Nós percebemos como o Mosqueiro está crescendo. Nosso Mosqueiro ele é conhecido como uma bucólica devido principalmente ao clima, à vegetação, as nossas praias, a nossa floresta, aquilo que eu costumo chamar de Amazônia mosqueirense. É muito importante nós lembrarmos que Mosqueiro faz parte da Amazônia, o Pará faz parte da Amazônia, e nós somos amazônidas, certo? E falou em economia, nós temos como principais aspectos econômicos de Mosqueiro o turismo, o comércio, os serviços públicos, né? E também a pesca, não podemos esquecer disso. Então, essas são características gerais da história de Mosqueiro. São características gerais, na verdade, da sociedade mosqueirense. Mas, por falar em história de Mosqueiro, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de satélite. É o Mosqueiro de cima, né? Para vocês perceberem aí como é grande a nossa ilha e como ela é cercada de ilhas, né? Essa é uma das grandes belezas que nós temos. Inclusive, o nosso rio, ele tem ondas. Por que ele tem ondas? Porque ele é muito próximo do Oceano Atlântico. E essa proximidade faz com que o nosso rio, que é o chamado Rio Pará, que banha a ilha de Mosqueiro, ele tenha esse volume de ondas que encanta turistas, inclusive. Certo? Então, essa imagem de satélite mostra um pouco dessas características, dessa grandiosidade que é Mosqueiro. E os nossos primeiros habitantes? Os nossos primeiros habitantes, como nós sabemos, que não é só Mosqueiro, né, o Brasil inteiro, são populações, na verdade, são civilizações, são povos indígenas. E os povos indígenas que viviam aqui no nosso litoral eram os chamados povos morubiras, certo? Na língua tupi, morubira significa homem forte. Esses homens fortes, essa tribo, esses povos morubiras, eles se alimentavam principalmente da pesca e da caça de animais, e são esses índios morubiras que moravam aqui no nosso litoral, que inclusive vão dar nome à nossa ilha. Moqueio era uma estratégia de conservar a carne da caça, a carne do peixe. Cavava-se um buraco, né? Cavava-se um buraco na praia e fazia-se um fogo e colocava a carne para pegar aquela quentura. Era uma forma de conservar a carne, já que nessa época não tinha geladeira, nessa época não tinha como conservar, para a carne não ficar podre tão rápida. Então eles faziam a prática do moqueio. Ao longo da história, ao longo
da linguística, a palavra mosqueiro vai sofrer modificações. A palavra moqueio vai se transformar em mosqueiro. Essa, na verdade, é uma hipótese da origem do nome mosqueiro. Tem uma outra hipótese também que nós não podemos deixar de considerar, é que os portugueses, quando eles chegavam em algum território, eles colocavam nomes de suas cidades nesses locais que eles estavam colonizando, certo? Então, lá em Portugal, entre Portugal e Espanha, tem um estreito, que é uma cidade chamada Mosqueiro, certo? Então, percebam bem, são duas hipóteses. Uma hipótese pode ser uma variante linguística da palavra moqueio, ou pode ser uma consequência da colonização portuguesa, que vai fazer com que a nossa região ganhe o nome de um local que já existia lá em Portugal, entre, na verdade, Portugal e Espanha. Então, existe esse diálogo histórico aí, né, falando sobre a origem do nome mosqueiro, certo? E os slides vão falando um pouco mais da nossa história, né? Vão falando um pouco mais da nossa origem. É muito importante saber de onde nós viemos. É muito importante nós sabermos quem são os nossos principais influenciadores. Professor, qual é a hipótese que o senhor mais trabalha? Eu gosto muito da influência indígena, porque o Brasil, a Amazônia, o Pará, Mosqueiro, é uma mistura, que nós costumamos chamar de sincretismo. Sincretismo religioso, sincretismo cultural. O que significa o sincretismo? Sincretismo significa mistura, e nós somos essa mistura de índios, de negros, dos brancos portugueses, inclusive. E é a partir dessa lógica que a gente vai falar, que a gente vai conversar, que a gente vai estudar sobre a nossa história. Então, a influência indígena, ela é muito forte, certo? Se você olhar para os lados aí, em Mosqueiro, nós temos em todos os lados aí a influência indígena. O bairro lá do Morubira é devido à tribo, os povos que viviam aqui no início, né, da ocupação do litoral mosqueirense. Eu estou colocando aí no slide para vocês observarem os povos tupinambás, que foram os povos encontrados pelos portugueses lá no litoral nordestino no início de 1500. E aqui, em Mosqueiro, nós tivemos os povos morubiras, né, que é uma vertente aí, que é uma ramificação desses povos tupinambás também, que tinham essa prática de moquear a carne. Uma das imagens aí mostra a carne humana, né, sendo aí no ritual antropofágico. Mas os nossos indígenas aqui, os morubiras, faziam isso com a caça e também com a pesca. Tem os morubiras, de um lado os morubiras. Ariramba também é uma palavra de origem tupi-guarani, né? Fala sobre um pássaro. Aí você vai mais na frente, tem o Carananduba, terra de Caranã. Você vai mais lá na frente, tem o Sucurujuquara, que é terra de Cobra Grande. Aí você vai aqui na vila, na rua Pratiquara, né? Pratiquara significa em tupi-guarani peixe pequeno. Aí você atravessa, você vai encontrar a tapiocaria. E a tapioca, né, vem de uma cultura indígena, com certeza. Mas não podemos esquecer a influência indígena no nosso cotidiano. E debater a origem de Mosqueiro é falar sobre esses povos. Esse slide aí mostra, né, nossas praias, mostra o nosso litoral e mostra aí os indígenas fazendo o do peixe. Beleza? Não esqueçam disso. Mosqueiro foi freguesia, Mosqueiro foi vila, até que em 26 de fevereiro de 1901, a vila de Mosqueiro, certo, vai se transformar em Distrito de Belém.
Beleza? Mosqueiro pertenceu a Benevides. Mosqueiro tinha uma influência muito grande do que acontecia em Belém, mas foi a partir dessa data que Mosqueiro se transformou distrito de Belém. Mosqueiro é uma cidade? Mosqueiro não é uma cidade emancipada, livre. Mosqueiro está colado a Belém, certo? No período colonial, essa é uma parte muito importante, e principalmente vocês que estudam no Abelardo Leão Conduru, também moram na Baía do Sol, moram no Carananduba, moram no Sucurijuquara. Existiam, no século XVIII, 3 sítios agrícolas em Mosqueiro. Era o sítio Conceição, era o sítio Santana e o sítio Paissandu. E foram, na verdade, doações feitas pelos mandatários da época para senhores portugueses para desenvolverem uma economia na região. Lá na Baía do Sol, o sítio Conceição ainda está muito conservado. O sítio Paissandu já foi transformado em uma outra economia. E o sítio Santana é lá onde hoje está o Hotel Paraíso. Percebam que a história de Mosqueiro é uma história muito grande, uma história forte, inclusive está interligada ao contexto nacional. Essa imagem de satélite também é Mosqueiro atual, né? Essa ponte que vai longe aí é o Trapiche, que é de 1907 e que parece que nunca acaba aqui na vila, né? E aqui algumas imagens de Mosqueiro no início, na verdade no final do século XIX e no início do século XX. Vejam aí a Praça Matriz. E eu termino essa parte da aula falando para vocês, na verdade lendo para vocês, um trecho do livro do Augusto Meira Filho, né? Mosqueiro, Ilhas e Vilas, que até hoje é um livro muito importante para nós conhecermos a história da nossa ilha. Olha lá como era Mosqueiro no final do século XIX e início do século XX. É muito importante esse relato de Antônio Baena. Seu texto nos a perspectiva urbana e social de Mosqueiro. Efetivamente rara e indispensável ao exame cuidadoso do progresso da ilha no final do século XIX. Veja-se que seu estudo remonta a 1885 e no fim desse século, praticamente, Mosqueiro possuía só 40 casas, uma praça, 2 ruas, uma igreja pequena, um cemitério, 3 casas de negócios, 2 escolas, 2 padarias, uma foguetearia e 500 habitantes, um engenho de cana-de-açúcar e 4 olarias, certo? Então, eu termino essa primeira parte da nossa aula falando sobre isso. Mosqueiro, no final do século XIX, ou seja, mais ou menos há 100 anos atrás, tinha 500 pessoas, 500 habitantes. E hoje, no século XXI, 100 anos depois, 130 anos depois, vamos colocar aí, nós já temos 50 mil pessoas. E uma cidade que está crescendo para todos os lados. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Um grande abraço, professor Leirso. Tamo junto, tudo vai passar e daqui a pouco a gente está voltando ao normal. Beijo do gordo.